Então, meu nome é Gildas Jardim, tenho 30 anos, nasci na cidade de Joaíma, no médio baixo de Jequitinhonha, e sou filho de pequeno camponês, né, de agricultor, pessoal da zona rural. Aí, com uns 9 anos, eu mudei aqui para Padre Paraíso, que é perto de Joaíma, né? É médio de Jequitinhonha, mas também tem muita ligação cultural, social e tudo. Fui morar no bairro mais pobre da cidade, não tinha luz e eram condições precárias, mas a vantagem é que eu caí num caldeirão de meninos, né? Meninos de rua, sem dono, e eu era um desses meninos que era livre para tomar banho, zoar e andar pela rua toda, né? Independente. E com uns 13 anos eu já vendia picolé e pegava frete junto com a meninada, que é aqui tradição na cidade, todo mundo, a meninada da classe C, todo mundo trabalha com uns 13 anos, pegando frete, principalmente vendendo biscoito, picolé, etc. E eu vendia picolé e comecei a trabalhar, aos 13, comecei a trabalhar num barzinho, num botequinho. Nesse bar o movimento era só sexta e sábado, maior, né? Então durante a semana tinha um tempo ocioso. Então eu usei esse tempo para ler, comecei a ler muito, li de tudo. Aí eu anotava os livros, eu li 110 livros no boteco, no barzinho de Eustáquio. Li tudo que é porcaria, um monte de coisa boa. E aí só a leitura não me preenchia. Aí eu comecei a desenhar e no balcão do bar. E eu queria pintar, fiz a primeira tela, meu primeiro desenho com tinta, eu fiz numa cartolina. Aí o pessoal gostou e me falaram da tela, eu não sabia o que era tela. Aí depois que eles me explicaram que era um tecido esticado num quadrado, aí eu pensei, se eu sei fazer carrinho, eu sei fazer carrinho de madeira, então eu vou conseguir fazer uma tela. Então na minha infância eu cresci, quer dizer, eu vivi minha infância até os 7, 8 anos, vendo o mundo do boi, né? O mundo dos vaqueiros, esse negócio. E dos peões, o pessoal apanhava café, catava café, tem lugar que fala cata café, e o pessoal que cortava cana, que fazia cachaça também. Então via os carros de boi, aí eu não tinha brinquedo, então eu fazia meus brinquedos eu mesmo construía os brinquedos, tudo de barro. Eu fazia os bois, que era a minha inspiração, era ser o dono da boiada. Então eu fazia os bois no curral. Eu acho que toda criança antes de ser alfabetizada, é um desenhista, né? Igual te falar, a grande tela para mim começar a desenhar foram as estradas. Eu adorava as estradas, com a estrada virgem lá depois da chuva. Para riscar, o contraste é muito bom. E eu gostava de desenhar. Mais ou menos nessa idade, meu pai comprou um caderno para mim, e esse caderno era para eu
escrever o ABC, né? O alfabeto. E eu enchi ele de cara logo de desenho, né? E aí eles até acharam, né, ruim, não gostaram disso porque eles também não tinham esse entendimento de que era mais importante para mim era desenhar do que aprender a ler e escrever, sei lá. E eu aproveitava muito a estrada larga. Quando chovia ficava uma tela ótima pra gente desenhar na terra, sabe? Então eu desenhava muito. Então minha influência, meus primeiros desenhos eram cavalo, claro, no mundo do cavalo e do boi, os bois. E aí quando eu fui para Joaíma estudar, eu vi os caminhões, aí já mudou a influência, comecei a desenhar carretas e tal. E entre os meninos eu comecei a ser conhecido no destaque por desenhar carreta e cavalo na escola, né? E depois eu fui, em 2009, 2010, eu queria muito colocar as estampas das pessoas, as estampas que me remetiam às roupas, né? As estampas que me lembravam as roupas das mulheres que eu via lá na roça quando eu morava nas comunidades rurais, onde eu passei. As estampas que remetiam principalmente ao vestido das mulheres, que eram vestidos sem escrita, sem a arte pop incluída. E eu tentei pintar isso aqui na tela, mas dava muito trabalho. Então eu tentei partir para experimentar, fazer a tela com o próprio tecido e pintar sobre ele e fazer a sombra das pessoas, retirando daí esse personagem. E a chita fala muito para mim, ela remete é um tecido que em outros tempos ele era de forma pejorativa. O chitão era uma coisa de pobre, uma questão de miséria, a chita representava atraso social, era gente da roça, o caipira, o besta, a pessoa fora do contexto. Mas eu sou desse contexto e de um tempo para cá, claro, a chita também perdeu um pouco desse estereótipo, mas ela ainda é vista como algo brega, né, fora da moda, mas ela é a minha identidade, a chita. Depois de ter descoberto a chita, eu mesmo, como eu queria pintar as vivências aqui do trabalho, do cotidiano do povo simples aqui, principalmente da zona rural, eu fazia os desenhos criados assim. Eu tinha que penar para tentar criar na minha cabeça uma cena desse trabalho, dessas vivências. Mas aí depois que eu comecei a ter acesso a câmeras digitais, principalmente por causa do núcleo via núcleo de audiovisual aqui de Padre Paraíso, eu comecei a manusear melhor a câmera e tal, eu comecei a brincar com a fotografia. Então eu descobri que
Se eu fizesse, comecei a fazer fotos dessas pessoas, tipo minha mãe, minhas tias, meus parentes da comunidade aqui, fazer fotos das mulheres e dos homens de forma espontânea na própria comunidade. E comecei a pegar essas fotos e desenhar o traço bem real, ou bem realístico, dessa posição das pessoas, e pegar o traço dessa foto e transcrever, passar ele para a tela, para obter esse resultado de ser o mais real de um personagem insignificante para o sistema, que é um personagem fora da estética da moda, é um personagem muito personalizado. Ao mesmo tempo que ele é insignificante, também ele é muito personalizado, porque cada pessoa, a fotografia consegue captar o traço na fotografia, com a fotografia eu consigo captar o jeito do corpo, o trejeito do corpo de cada pessoa, que é único, sabe? De uma mulher fazendo café, de uma mulher fazendo um carinho na cabeça do filho, de um homem socando café, de um homem manuseando uma enxada, de um homem descansando. E isso, a fotografia, eu consigo tirar o jeito de cada pessoa, do corpo de cada pessoa. Meu objetivo não é fazer o rosto, fazer fotografia das pessoas, fazer releitura do corpo, do jeito, da posição dessas pessoas no seu dia a dia de forma espontânea. Para chegar nessa técnica, aí tem a questão social, né? Antes eu já tinha umas revoltas, assim, eu sempre gostei muito de história e com base nessas leituras na área de história, eu comecei a ter muitas mais sensibilidades assim, para a questão social mesmo. E minha postura sempre foi de ser politicamente pró-esquerda, simpatizante do comunismo, do anarquismo e etc. E isso causou uma sensibilidade assim para as questões sociais da minha região. E por conta de minha própria família, que todos são sem terras, né? São pessoas que não tiveram acesso à terra, né? São pessoas que sempre serviram ao poder reinante aqui na nossa região, o coronelismo, né? Meu pai é fruto disso, é um cara que sempre gastou o suor dele, o trabalho dele para servir a fazendeiros, né? Sempre foi passado para trás, explorado, meus tios, os compadres. Então eu cresci vendo essas coisas. E estudando história, a gente começa a entender um pouco esse tipo de relação. Então não deixa de não causar uma revolta, né? Então eu sempre quis mudar isso e entrar no movimento político, social e debater esse negócio, via cultura ou via qualquer coisa. Ele apresenta a Chita e reinventa a Chita e, de fato, transporta o universo da Chita para outros universos, como o urbano, como o moderno, né? Numa perspectiva muito rica, onde as pessoas do urbano, aos quais eu me incluo, porque cresci em Belo Horizonte, enxergam, na realidade da pintura dele, uma beleza muito rara, né? Que desassocia automaticamente é uma estética que consegue, em primeiro momento, reinventar e ressignificar a Chita, sem demandar do observador um critério muito refinado, um tempo muito longo para que isso aconteça, né? Ele cresceu sem contato direto com exposições de arte, com artes plásticas de fato, né? Sem contato com grandes artistas que pudessem fomentar isso nele. Isso é uma coisa muito rica do Gildásio, que também
remonta à relação do Judásio com o festival. O festival, os momentos onde o artista faz oficinas, o momento em que o artista ou a juventude do Vale do Jequitinhonha tem contato com outras estéticas e que associam essas outras estéticas à sua própria estética e à realidade do seu mundo vivido local ou regional. Eu acho que o Judásio, na perspectiva de apresentar sua sensibilidade sobre o cotidiano do Vale do Jequitinhonha, né, apresentando quadros, né, com uma estética muito própria, muito dele, que analisam cenas do cotidiano do Vale do Jequitinhonha, ele está, ao mesmo tempo, visibilizando sujeitos sociais tradicionalmente invisibilizados, né, as pessoas da zona rural, crianças do Vale do Jequitinhonha invisibilizadas, manifestações invisibilizadas, pouco valorizadas. Ele está valorizando e visibilizando essas manifestações e sujeitos com uma estética tão própria que, à luz da estética contemporânea, urbana, moderna, toda essa estética faz sentido e apresenta algo extremamente novo. Então ele consegue apresentar sujeitos sociais do Vale do Jequitinhonha não só como sujeitos com voz, o que eu acho maravilhoso. É um quadro, é uma pintura, e a minha sensação quando eu olho os quadros do Judásio é que aquelas pessoas têm voz, têm som nos quadros, têm cheiro nos quadros, né? Tem vida nos quadros, eles têm movimento. Eu tenho vários quadros do Judásio, um deles está aqui, né? Um deles é um quadro que eu coloquei no meu gabinete de trabalho, e são quadros que, dependendo do meu dia, dependendo do meu humor, eu olho para esses quadros e vejo cenas diferentes. São quadros que têm vida, né? Então, esse conjunto de acontecimentos, de coisas, de contexto, que influenciou o traço, que a partir daí, como eu já desenhava, eu podia desenhar qualquer coisa, eu comecei a definir o que eu queria. E depois de ver o trabalho de João Alves, né, que é um escultor lá de Itaiobeiras, um cara que já vinha fazendo esse trabalho de fazer esculturas, mas as esculturas eram de pessoas e vivências do trabalho no Vale do Jequitinhonha. Eu pensei, esse cara, o que ele faz é minha vida, é a vida nossa, é de um conjunto. Eu me vejo naquela escultura dele. E eu posso fazer isso, assim, seguindo a linha de João com a tinta. Então, foi a partir desses acontecimentos, mais o primeiro festival em 2006, lá em Araçuaí, que eu defini o traço. Eu vou pintar as vivências do Vale do Jequitinhonha, ou seja, as vivências que me remetem ao interior, principalmente porque a identidade é com Jequitinhonha e Nordeste.